Bem-vindos a mais um podcast Alex in Peace, nosso podcast de número 5, e meu convidado hoje é o Vitor Menezes, hipnoterapeuta, especialista em ansiedade adulto e infantil. Bem-vindo, Vitor, ao meu podcast. Tenho certeza que vai ser incrível. Me conta um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, como você veio parar aqui, nesse mundo da hipnoterapia. Olha, é um excelente dia para todo mundo. Bom, a minha trajetória na hipnoterapia começou há mais ou menos há uns 8 anos atrás, quando eu descobri que o meu professor de faculdade, ele era hipnoterapeuta também. E para quem não sabe, eu sou cientista da computação de formação universitária. E foi justamente essa formação que me abriu as portas para a hipnoterapia. Mas para entender como que eu cheguei aí, eu preciso voltar um pouquinho antes. Porque para quem me vê aqui num podcast falando com hipnoterapia, falando sobre criança e adulto, não imagina que lá atrás eu digo que eu já fui um analfabeto emocional, sabe, Ale? Que eu não sabia o que era um medo, o que era sentir triste, o que era ansiedade, o que era insegurança, porque eu vim de uma família que não sabia muito o que era isso. E hoje eu não culpo mais eles, porque eu já culpei bastante. Amo minha mãe, Quem sabe? nunca, né? Quem nunca? Amo minha mãe, a minha família, sei todos os motivos hoje das programações, né? Mas eu não sabia. E achava que minha infância tinha sido muito boa, sabe? Quando você sabe que a sua infância foi perfeita, que você brincava bastante, mas chegou na adolescência e tinha algumas coisas que eu não entendia, sabe? Eu lembro a primeira vez que eu senti ansiedade, mas eu não sabia que era ansiedade ainda. Eu dormi por 16 horas seguidas. Eu cheguei em casa do estágio, eu fazia estágio na prefeitura de Olímpia e na área de TI. Cheguei em casa 4 horas da tarde, dormi e fui acordar no outro dia. Sem tomar banho, sem comer. E minha mãe também não deu muita atenção para aquilo, achou que eu estava bem cansado mesmo. E eu falei, pô, isso aqui não é normal. E olha só como que as coisas são, né? Nessa época eu tinha 19 anos e chegou um dia na faculdade, teve uma semana acadêmica de um curso que eu não me lembro. E teve uma palestra sobre hipnoterapia, hipnose, na verdade. Uhum. E eu, como um bom cético, cheguei e falei para meus amigos, eu quero ir nesse negócio, porque eu não acredito nisso. Mas se ele me provar, o palestrante me provar, eu acredito. Fomos na palestra, 1 hora de palestra explicando o que era, eu já estava maravilhado, né? Agora vamos demonstrar. Chegou, quem quer vir aqui na frente e passar pelos processos? Eu fui o primeiro a levantar a mão. Falei, eu quero. Aí foram 10 pessoas lá na frente, ele foi fazendo uns exercícios de sugestionabilidade, né? Os dedos colados, a mão que sobe, quem já é da hipnose livre, né? já conhece bem esses exercícios. E por incrível que pareça, só eu sobrei lá na frente. Eu fui o mais sugestivo. E aí ele fez uma indução comigo, de hipnose de palco, tirou a minha voz, me deixou gago e eu me diverti muito ali. Não era porque ele tinha poder sobre mim, não, era porque eu queria e eu aceitei as sugestões. E funcionou, né? Funcionou. Eu fiquei tão maravilhado que eu falei, professor, eu quero saber mais sobre isso. Eu quero saber mais. E eu falei, você tem uma clínica, não tem? Tenho. Me deixe na clínica, deixa eu ir lá ver como que funciona. E aí ele enrolou um pouco e eu insistindo. E enquanto isso, eu descobri que na época, isso era 2015, 2016... tinha um curso gratuito de hipnose clássica no YouTube, do Alberto Delisola. E eu fiz esse curso. Entrei de cabeça. E falei, cara, isso aqui é muito legal. Anotei lá. E a minha mãe tinha um pet shop na época. E ela tinha uma funcionária. E um belo dia à tarde, minha mãe não estava no pet shop. Eu fui lá, cheguei lá, a funcionária dela estava lá. Falei, Ju, você já foi hipnotizada? Ela falou, não. Você quer ser? Ela falou, eu quero. Então eu falei, vem cá. Minha primeira de todas. E eu fiz as sugestões com ela. Ela foi num estado sonambúlico. Ela entrou muito e as sugestões funcionavam muito com ela. Tanto que no primeiro durma que eu dei, ela quase caiu. Eu tive que segurar ela.
Falei, funciona, funciona. E aí eu insisti com o meu professor até que ele me convidou para ir na clínica, de tanto eu insistir. Ele se dispôs de um sábado de manhã, ele me explicou o que era hipnoterapia, mas olha só como que ele sabia muito mais que eu na época. Ele chegou no meio, né, tava quase na hora de ir embora, olhou nos meus olhos e falou assim, mas Vitor, por que você veio aqui? E eu gelei. Parece que uma parte minha já estava buscando ajuda, mas conscientemente eu não sabia ainda que eu precisava de ajuda. A hora que ele falou, eu gelei. E aí, ele começou a fazer uma análise comigo. E aí eu descobri que o que eu sentia era ansiedade. E isso vinha pelo abandono paterno que eu tive, pela ausência do masculino na minha vida, por a minha mãe ter assumido o masculino e não ter suprido a parte afetiva. E eu falei, caramba, descobri o que eu tenho. Uhum. Porque antes eu tentei buscar respostas em muitos lugares. No centro espírita, porque a minha mãe frequentava o centro espírita. Eu achava que era de vidas passadas, que eu tinha feito algo horrível numa vida passada para passar por aquilo. Porque te juro, eu cheguei a ficar 3 dias sem comer. Porque a ansiedade, ela opera tanto no extremo, nos extremos, né? Uhum. Ou nada ou tudo. Ou uma falta de fome ou uma compulsão alimentar. E o meu era falta de fome e excesso de sono. Tem gente que tem insônia. Eu tinha excesso. Eu já fui capaz também de dormir muitas horas. Depois eu fui descobrir que eu tava ali também num quadro bem ansioso, né? Sim. Investigando nas regressões, eu consegui ver que eu já sentia isso desde criança, mas que não era tão forte ainda para eu dar essa importância. Eu consigo ver às vezes que eu tentava chamar atenção, tentava falar o que eu estava sentindo, mas não tinha esse retorno. E eu fui aprendendo a silenciar, a guardar essas emoções. E eu lembro muito que eu tinha muitos acessos de raiva quando eu era criança. De explosões repentinas de raiva. Porque eu aprendi a guardar muito isso, mas quando saía era tão forte que aí eu era arrogante, grosso, estúpido. E eu não tenho medo de falar isso hoje, vergonha, porque já tá superado. Hoje eu não sou mais assim. Ainda bem que eu tive a oportunidade de mudar. Uhum. Mas eu já fui assim. E tudo isso por conta da ansiedade. Voltando no professor, e ele aceitou me tratar. E como na época eu era estagiário, universitário, não tinha dinheiro pra nada, ele me tratou de graça. E foi aí o pontapé inicial que eu falei, tem coisa dentro de mim que eu não conheço. E foi onde eu comecei a estudar mais, ele me tratou. Foram 3 encontros que me destravou a ansiedade. Claro que teve outras camadas da cebola, né? Porque não é assim que você resolve uma vida toda. Sim. Mas eu já comecei a dormir melhor, deixei de perder a fome. A ansiedade deixou de atrapalhar a minha vida. Eu sentia ela, mas ela não me travava mais. E foi então que o sonho foi plantado na minha mente. Eu quero ajudar as pessoas com ansiedade. Eu quero me tornar hipnoterapeuta. Porque eu sabia que eu já tinha o dom. Eu já fiz ali e deu super certo. Até hoje, não teve uma vez que eu não consegui hipnotizar alguém. No pre-talk, conversando. Todas as pessoas que me procuraram, eu consegui. Não teve assim, o Vitor não conseguiu. Eu consegui. Então eu já tinha o dom. Mas eu não tinha o dinheiro ainda. E se passaram 7 anos desde isso. Eu avancei na carreira de cientista da computação, cheguei até me tornar um arquiteto de sistemas na Accenture, que é uma multinacional da tecnologia. E o ano passado, mais ou menos em novembro, eu estava nas redes sociais e pum, a Omni apareceu. E eu já conhecia a Omni porque o meu terapeuta, o primeiro lá, 6 anos atrás, estudou na Omni. Ai, que legal. E eu falei, cara, se ele estudou aqui, essa é a escola. Mas eu liguei na época, eu não tinha dinheiro para pagar a formação. É, um investimento alto. Não tinha. Vale cada centavo, vale né? Cada centavo. Mas é um investimento alto. Mas eu congelei isso, vivi, construí a minha estabilidade financeira, o meu patrimônio que eu tenho hoje, e falei, aí ela apareceu, coincidência de novo, né? E o mais interessante é que
não foi barato para mim, não só financeiramente, porque os meus planos era fazer um mestrado na Faculdade de Medicina de Rio Preto, na FAMERP, que é uma das mais conceituadas na área de medicina. E olha que interessante, quando eu finalizei a ciência da computação, eu fiz um TCC em inteligência artificial, que calculava o risco de morte de um paciente na UTI enquanto ele estava internado. E deu super certo, a gente conseguiu provar a teoria. E eu ia fazer a aplicabilidade disso no mestrado. Que legal. Eu estudei o ano passado todo em inglês para ter a proficiência, porque eu tinha que ter a proficiência para fazer a matrícula, a carta de recomendação, o orientador, e ia estudar 3 anos um mestrado em ciências da saúde de graça. Mas no dia da inscrição, eu liguei pro meu orientador e falei que eu não queria mais aquilo, que não era aquilo que o meu coração queria. Eu falei para ele, professor, eu sei que você quer um aluno que vai se dedicar, que vai comprar a sua ideia e trabalhar para isso. Há 2 anos atrás, eu era esse aluno, mas hoje eu não sou mais. E ele só me fez uma pergunta. Isso vem do seu coração? Ele falou sim. E falou, então tá bom. Eu acredito em você e obrigado por me falar isso agora e não depois de 2 anos e desistindo na metade do caminho. E hoje eu sou super amigo dele. Tanto que o que a gente tinha batalhado antes, isso virou um capítulo de um livro. Então eu sou coautor de um livro nessa área de pesquisas científicas que eu ajudei a construir, mas eu não decidi seguir para isso. E desliguei com ele e liguei para a Omni para me matricular. Que legal. Desde então eu tô nessa questão com a hipnoterapia e recentemente finalizei a minha especialidade em hipnoterapia infantil, porque eu me conecto muito com criança e é muito melhor a gente resolver na infância do que esperar virar adulto para voltar na infância e resolver. Então, hoje o meu propósito é ajudar famílias a se livrarem de padrões emocionais, de programações emocionais que só estão adoecendo e deixando elas lá. Então esse é um pouquinho da minha história. Que legal, obrigada por compartilhar, gratidão. Muito legal. E essa história do infantil, né, é muito legal, mas acho que pra gente chegar um pouco no infantil, é legal você contar também aqui pra gente o que é a ansiedade em si, de onde ela vem, pra onde ela vai, como é que ela funciona, porque eu acho que tem muito mito. Hoje em dia na internet, né, é o que eu falo, uma pessoa com o Instagram na mão, ela pode fazer o que ela quiser. Às vezes eu vou postar e falo, cara, se eu não tenho integridade e verdade no que eu tô falando, eu posso postar o que eu quiser e as pessoas que me seguem, que veem a gente, eu, você e os hipnoterapeutas como referência, acreditam cegamente no que é postado, né? Então, é muito interessante. E hoje tem muita coisa sobre ansiedade, muito assunto, mas assim, o que é a ansiedade em si, assim? Explica um pouquinho pra gente exatamente de onde surgiu e qual que é a função dela na nossa vida e como ela ajuda e como ela atrapalha, né? Vamos lá. A ansiedade em si, ela é um sintoma. Um sintoma. A ansiedade, ela nada mais é do que um sintoma. Como se fosse uma gripe. O problema é o nariz escorrendo? Não. É o vírus que está lá te fazendo mal. Uhum. A ansiedade é o nariz escorrendo. É um sintoma. E é um sintoma natural do ser humano. Nós temos, dentro do nosso cérebro, o nosso cérebro, eu digo, contemporâneo, mais novo, e o nosso cérebro primitivo, que ele fica no centro, né? E esse nosso cérebro primitivo é o nosso programa de fábrica, que a gente vem construindo desde a época das cavernas. Imagina que a gente está na época das cavernas, lá. Já assistiu o filme Croods? Não. Não? É um filme acho que é da Disney, da Pixar, que conta como que era na época das cavernas. Tá. E qual que era o objetivo nessa época? Proteger a prole, a perpetuação da espécie. E na época tinha muitos predadores e a gente dormia em cavernas, não tinha proteção. Então, a ansiedade servia para quê? Para fazer uma descarga de cortisol e adrenalina no nosso corpo, para a gente ficar atento ao perigo, porque aquilo atentava contra a nossa própria vida. E foi justamente a ansiedade uma das principais
coadjuvantes que fizeram a nossa sociedade chegar onde a gente está hoje. Porque imagina se a gente não fosse ansioso, não ficasse em alerta. A gente ia ser comido pelos predadores e não ia chegar onde a gente está hoje. Então a ansiedade ela foi muito boa para isso. Mas hoje, 2023, tem predador pra gente ficar dentro da sua casa, trancado dentro do seu quarto? Claro que tem assaltos, tem, Sim, mas não é... mas não é o risco iminente que Exato. nem era na época das cavernas, Exatamente, exatamente. Então a ansiedade, ela é um alerta te falando, ó, tem algum perigo aqui? Tem algum perigo. E isso vem desde lá da nossa infância. Desde lá, como o nosso cérebro foi formado, né? E que perigo que é esse? Que perigo que é esse? Perigo tem a ver com dor. O nosso cérebro é programado para evitar dor e buscar prazer. Eu gosto muito de usar para as mães das crianças que eu atendo, quando eu vou tratar elas, não a criança. Eu falo assim, imagina o seu filho. Tem 4 anos de idade. Ele tá andando de bicicleta e cai e rala o joelho. E tá chorando, desesperado com o joelho ralado. Aí você fala assim, filho, vamos cuidar disso? Vem cá. A gente precisa lavar, passar um remédio, fazer um curativo. Você está falando, tá bom, mamãe, vai lá. Chega perto da torneira, você abre a água. Qual que é a primeira reação da criança? Não, vai doer! Exatamente. Eu, como mãe, falo com propriedade, já fica desesperado. É um perigo para ela, porque eu vou fugir da dor. Mesmo que está me doendo, aquilo vai me causar mais dor. Eu quero fugir daquilo. Como desde criança a gente já tem esse mecanismo Sim. de fugir da dor. E buscar o prazer. O prazer é, não vou mais ter essa dor. Porém, isso é um sistema que ele é um pouco limitado. É um sistema de proteção, mas que ele não entende tanto. Por quê? Eu vou evitar dor momentaneamente. Sim. Mas se eu continuar com aquilo sem tratar, essa dor vai ao longo do tempo. E eu explico isso falando do corpo, porque na nossa emoção é a mesma coisa. Se na sua infância você foi machucado, abandonado, rejeitado por alguém da sua família, traído, humilhado, isso vai gerar um machucado emocional. E o seu sistema de proteção vai fazer o quê? Tem essa dor. Eu vou me distanciar daquilo que pode me machucar, porque isso tem um perigo. Vamos supor, a criança ela foi rejeitada quando ela era criança. Isso é uma coisa muito comum hoje, porque a maioria das gravidezes não são planejadas. E tudo bem. E quando é descoberta a gravidez, isso tem um impacto. E esse impacto pode, não digo que é uma regra, pode gerar uma rejeição no feto. E isso vai ao longo da vida dele. Eu digo isso porque eu senti isso por parte do meu avô. Eu senti a rejeição do meu avô quando eu estava na barriga da minha mãe. E eu já tratei isso em terapia. E essa rejeição, ela te acompanha ao longo da vida. Vamos supor que você foi rejeitado e chega na sua vida adulta e você arruma uma namorada. Um namorado. E você faz de tudo para agradar ele. Mas você não sabe por que você faz de tudo para agradar ele ou ela. Mas no fundo, é um sintoma para evitar aquela dor. Para fugir daquela dor. Por quê? Se eu agradar ele, ele não vai me rejeitar. É um mecanismo de proteção da sua mente para não tocar naquilo. É a programação que foi feita para evitar dor, né? É a programação que foi feita para evitar dor, porque se eu não fizer e agradar e ele me rejeitar, eu vou acessar aquela dor. Lembra da criança na torneira? Se eu não agradar, a água vai cair e vai me doer. E eu passei por uma questão de abandono. No começo eu falei sobre o paterno. E isso gerou uma coisa muito doida, que eu descobri no meu aniversário esse ano. Eu lembro que eu estava assistindo uma série chamada The Office. Não sei se você já viu. Não.
Eu tô na patrulha... A minha vida é patrulha canina. Agora entrou no Consegui Ver Divertidamente com o Joca, tá? Mas assim, a minha vida é ver filme de criança, mas da fase dele, Sim, né? Eu ainda sim. tem algumas coisas que eu ainda não cheguei, vou chegar lá. E é muito interessante que eu comecei a perceber um padrão que eu tinha. Lá no começo, eu não tinha feito terapia para isso ainda. Eu descobri, analisando a minha vida, que sempre quando eu assistia uma série, chegava nos 4, 5 últimos episódios que a série ia acabar, eu parava e não voltava a assistir. Quando eu comprava alguma coisa para minha casa, por exemplo, um suco, que eu gostava muito, e faltava isso que para terminar, eu deixava ele na geladeira e nunca mais tomava ele. Olha que loucura. E eu não conseguia terminar as coisas. E aí eu fui descobrir o porquê disso. E foi então que eu cheguei no abandono. Porque se eu abandonar, eu não corro o risco de eu me sentir abandonado quando aquilo terminar. Nossa. É doido, né? É. Pra eu fugir da minha dor do abandono, eu abandonava antes. E isso não era só pra comida, pra série, era pra emprego, pra relacionamento. Eu sentia o perigo que ia dar ruim, eu pulava fora. Porque eu não queria me sentir abandonado. E é muito comum, né? É muito assim, comum. Se você falando agora, devem ter milhões, bilhões de pessoas que têm esse padrão. Muito comum. Né? Assim, a hora que vai, ou a hora que vai se envolver mesmo, ou a hora que vê qualquer risco, Sim. pula fora. Fala, cara, aqui eu não quero encostar, porque aqui eu sei que pode ferir, mas deixa de viver tanta coisa, né? Sim. Esse é um... Antes de ser mais voltado para criança, eu atendi muitas mulheres. E esse é um padrão muito comum nas mulheres. De que o relacionamento tá ficando sério, vai lá e sabota. A hora que você sabe que tá ficando sério, que tá tendo intimidade, tá tendo vulnerabilidade, o subconsciente fala, opa, tá chegando nessa dor. E eu não quero tocar nessa dor. Então vamos sair daqui. Mas, justamente, igual você falou, te impede de viver aquilo que você tanto quer. Não é? É porque as raízes, principalmente em relacionamentos, né, assim, elas vão ficando, elas vão se aprofundando conforme você se relaciona, Sim. né? Se você não deixa ir pra frente, né, o negócio avançar, obviamente, você não cria raiz com nada, né? E como você faz uma coisa, você faz todas as outras, né? Essa é uma frase muito poderosa. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Eu fazia isso na série, na comida, nas amizades, em relacionamento. Fazia igual, porque era a minha programação. Até eu descobri, falei, opa! E isso tinha um subproduto disso. Um ganho secundário, né? Que era... Lembra que eu te falei que eu descobri isso no meu aniversário? E o desbloqueio disso foi quando eu tava na casa da minha tia. E a minha tia falou assim pra mim, Vitor, eu quero te dar um bolo de presente de aniversário. E a minha primeira reação pra ela foi, não precisa. E aí ela insistiu. Insistiu. Ainda bem, tia, obrigado por ter insistido, porque isso foi uma lição pra mim. Ela insistiu e falou, não, eu só quero te dar o bolo, você não precisa nem comer aqui na minha casa. Eu quero te dar o bolo, você pode vir buscar e comer com seus amigos. E eu insistindo, não precisa. E aí, de tanto ela insistir, eu falei, tá bom, eu vou pensar. Olha só o que eu falei pra minha tia. Eu vou pensar. Um bolo. Um bolo. Isso era domingo, eu falei, eu vou pensar. Amanhã, na segunda-feira, eu te dou a resposta se eu quero ou não. Olha só. Eu cheguei em casa e eu tenho o hábito de meditar antes de dormir. E eu fui meditar. E a minha intuição falou assim, Vitor, pelo amor de Deus, a sua tia quer demonstrar amor pra você e você não tá querendo. A sua tia quer cuidar de você e você não tá querendo. E aí veio o subproduto de que talvez eu me fazia de vítima pra ganhar atenção, né? Nossa, tadinho. Mas no fundo era, eu não mereço amor. Se a pessoa que deveria ter me acolhido, me aceitado, me abandonou, por que será que eu mereço amor? Isso é que a mente da criança
aprende. Porque, entrando nesse assunto das crianças agora, a mente da criança, ela é muito diferente da mente do adulto. Sabe o que eu mais vejo, Ale? Pais tratando as crianças como se elas fossem adultos. Não pode isso? Por que você tá fazendo isso? Eu já te falei pra não fazer isso. Como se ela tivesse um entendimento claro. A gente adulto não tem. Exato. Às vezes você faz uma coisa, nem você sabe por que você tá fazendo, imagina uma criança que não tem recurso, né? Exato. E eu gosto de usar muito um exemplo assim. Imagina que vai estar o seu filho na sua casa e um adulto. E você dá um copo de suco pra cada um. E vocês estão no seu sofá com um copo de suco. Vamos supor o comum, tá? Não digo você, mas o senso comum. Se o seu filho, criança, derruba o copo de suco no sofá, o que acontece com ele? Não acredito, não presta atenção, já falei, vai sujar o sofá. Mas agora vamos inverter agora. E se o seu convidado adulto derruba o copo de suco no sofá? Ai, fica tranquilo, a gente limpa aqui, tá tudo bem, não precisa se preocupar, tá? Entende? Se o adulto que tem mais discernimento e capacidade de gerir as próprias emoções não é punido, por que a criança tem que ser? Se a criança está em fase de desenvolvimento cognitivo, você acha que ela derrubou porque ela quis? Realmente, intencionalmente, consciente? Eu vou derrubar o suco aqui. Não, e tá em fase de aprendizado, né? E Exato. cabe ao adulto ser um adulto e falar... Se não quer que suje o sofá, não dê suco no sofá. Exato. O risco é maior, né? Assim, não vai. Assim, o Joca, né, às vezes, ele... Criança, né? Que às vezes tá ali e fala... Ah, não, mamãe, quero comer aqui. Eu falo... Às vezes, ele ama açaí, né? Eu falo, beleza. Só que você vai comer o açaí na mesinha. Não pode comer o açaí no sofá. Porque eu sei que se derrubar, primeiro, vai manchar o sofá. E segundo, eu vou ficar brava. E exatamente, eu vou cobrar dele uma postura que ele não tem pra dar. Ele não tem. E eu sou o adulto, ele é a criança. Cabe a mim pensar nesse contexto e entregar pra ele o melhor dos mundos. Não é sobre dar de mão beijada, mas é sobre criar uma estrutura que ele possa se desenvolver. Sim. Porque é só fazendo que ele vai melhorar. Então ele vai comer, vai derrubar, vai cair no chão, vai cair na mesa, vai sujar. Então eu crio um ambiente que ele possa se desenvolver como criança. Exatamente. O Bruno, meu marido, graças a Deus, agora ele entendeu. Mas no começo ele ficava desesperado quando sujava as coisas. Eu falava, cara, vai sujar. Falei, você nasceu aprendendo a comer? Tipo, você já nasceu colocando o garfinho direitinho na boca? Eu falei, a gente às vezes adulto tropeça, cai, é meio estabanado. Por que ele tem que saber fazer direitinho? E ele só vai melhorar fazendo. Então vamos dar a oportunidade dele fazer num lugar que ele se sinta confortável e que a gente também não vai ficar dando bronca. Muito bom, Lê, muito bom. Eu faço muito, mas assim, hoje, né? Hoje, como uma hipnoterapeuta que já tratou as próprias feridas. Exatamente. Então assim, né? E eu sei hoje o que fere esse tipo de... Não acredito! Porque assim, você já tá deixando a criança se sentindo não merecedora do mundo. Porque ela erra, porque ela é punida toda vez que ela erra. E não é sobre não dar limites. Porque eu acho que o limite é uma baita referência de amor, assim. Com certeza. Mas é sobre você criar um ambiente propício para o seu filho. Com certeza. Põe você pra andar de bicicleta numa rua cheia de pedregulho. Você não vai andar. Porque não dá. Não é estrutura para aquilo. Né? Agora põe você pra andar de bicicleta no asfalto. Você vai voar. Sim. É isso com a criança também. Você cobrar que ela vá sentar num sofá branco e tomar um açaí e exigir que ela não derrube uma gota, amiga, a culpa é sua. Sorry. Né? Com certeza. Tipo, é do adulto que tá criando um ambiente que não vai ser favorável pra criança, né? Aí você cria essa estrutura e você... Mas é que assim, hoje eu tenho essa consciência. Mas eu vou te falar que há 3 anos atrás eu não teria. É muito bom você admitir isso, porque se a gente admite, né? A gente já não se culpa mais e tratamos a ferida. Por quê? Por que um adulto faz isso com uma criança? Porque ele foi uma criança exatamente assim. Que sofreu as mesmas coisas. Então ele tá reproduzindo aquilo. Somente reproduzindo o que ele passou na infância, na mesma idade que o filho dele tem. Uma vez eu li It deu ruim aí? Pode continuar. Essa parte corta. Uma vez... Calma que eu me perdi aqui na minha linha de raciocínio. Eu tava falando sobre a reprodução do pai, que ele reproduz a mesma coisa que ele passou na infância. E esses dias a gente tava lá no curso do Renner, né? E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, só uma pessoa ferida é capaz de ferir.
Então é isso, você reproduz o que você recebeu. Às vezes, né, você fala, eu nunca vou bater nos meus filhos, né? Porque a gente na adolescência começa a criar todo um padrão que a gente acha que a gente vai fazer. Só que assim, o que você aprendeu na infância, meu amigo, se você não tratar, é aquilo que você vai levar pra vida. Com certeza. Né? Então assim, eu nunca vou fazer isso. É quando você vê, você se pega fazendo. É quando você vê, você tá repetindo. Tem uma mulher na internet que ela fala, você é uma ótima mãe até o seu filho nascer. Né? Porque você fala, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, com meu filho vai ser diferente. E quando você vê, você tá repetindo as mesmas coisas que você reclamava do seu pai e da sua mãe. Porque a sua programação, você aprendeu aquilo na primeira infância, vai ficar. Se você não tratar e não entender, vai ficar. Por isso que é importante tratar, né? Assim, porque assim, você não vai. Quando você tá com as suas feridas tratadas e curadas, dificilmente. E eu não vou falar 100% impossível, porque, né, é muito... É uma cebola que a gente vai descascando todo dia. É sempre uma melhoria, né? Mas assim, se você tá com a ferida tratada, você não vai mais replicar aquilo. Sim. Você não tem mais aquela dor pra pôr pra fora. E aí você começa a olhar pro seu filho, né, assim, com outros olhos. E começa a se abrir pro novo, que aí você começa a aceitar novas informações e aí, de fato, entra a programação que você sonha, né? Que você tem no seu consciente, que você fala, quero ser assim, não consigo. Quero ser assim, não vai. E aí você começa a construir essa programação positiva, né? E eu gosto de entender o porquê que as coisas acontecem. Por que eu falei sobre a ansiedade lá no começo do perigo, né? Porque com seu filho, com a sua filha, você está aberto com ele, você está vulnerável. Você não é como uma pessoa estranha que você não se abre para ela. Então, com ela você tem mais controle. Por que essas coisas acontecem só com quem a gente mais ama, não com um estranho? Por que isso acontece? Porque com quem a gente mais ama, a gente tem mais intimidade, eles conhecem mais a gente, então a gente relaxa mais para ser quem nós somos realmente. Vamos pegar Aí a programação grita. Aí a programação grita. Por quê? Vamos usar o exemplo do seu filho no sofá branco com açaí. Imagina que você, na infância, foi reprimida, sofreu uma humilhação, uma punição por conta disso. Dor, machucou, vou me afastar desse perigo. Aí você cresce, esquece disso, chega na sua vida adulta, você tem um filho e acontece a mesma situação, só que com o seu filho. A sua mente subconsciente entende, é a mesma situação, perigo, dor, reprimir ele para não acontecer. Nossa, o jeito que você explicou foi maravilhoso. Reprime ele para não acontecer, porque vai tocar na sua dor. Foge disso. É muito doido como a nossa mente quer proteger a gente. Proteger dessa dor. E você faz isso com uma criança que não tem culpa nenhuma. Ela nem sabe o que ela tá fazendo. E se não tratar, ela vai programar isso pro filho e pra filha dela também, né? Vai repetindo e perpetua, né? Esses padrões, né? E voltando um pouco pra minha história, por quê? Eu gosto eu gosto de me usar como exemplo porque eu já tratei muitas coisas. Hoje é até engraçado falar isso, mas até um tempo atrás eu não gostava. Se você pegar as fotos, principalmente depois dos meus 10 anos, até os meus 17, 19 anos, eu tô assim, com o olho meio fechado, sabe? Aqui. E meio com a cabeça baixa. Eu era muito chamado de uma criança molona. Chora por tudo, sabe? E chorava por tudo mesmo. Eu lembro quando eu era criança. Nem quando eu era criança, quando eu era já adolescente, eu trabalhava numa escola de informática. E eu lembro do estágio que eu falei? Eu consegui a oportunidade do estágio. Então eu fui pedir demissão do emprego que eu tinha. E eu chorei na frente da dona da escola para pedir demissão. Chorei. E eu não entendia por que eu chorava. Porém, cada vez que eu chorava, eu reprimia aquilo. Eu fazia de tudo para reprimir aquilo, porque homem não chora. Você é muito molão, você chora por tudo. Eu cresci escutando isso. E aí, aos 19, isso explodiu. Sim. Mas aí, investigando, me tratando, eu descobri o porquê. Porque a minha mãe,
ela foi uma pessoa muito rígida. E ela tinha que ser, porque era eu e o meu irmão. E, sinceramente, Ale, eu e meu irmão tacava o terror na casa. Tacava o terror. E ela trabalhava o dia todo, e ela chegava em casa, e era uma história engraçada. Eu e meu irmão, a gente tinha um PlayStation 1. A gente era bem novinho, sabe? Eu acho que eu tinha 8 e ele 7. E o meu irmão tinha uma mania de que quando ele tava jogando e ele tava numa fase muito estranha, muito difícil, eu não podia olhar pra tela porque senão influenciava ele a perder. E eu nunca entendi isso. E eu olhava pra pirraçar ele. Eu era criança. Lógico. E aí a gente entrou numa briga tão grande, mas tão grande, que a gente começou a quebrar o videogame. Quebrar os CDs, né? O videogame não, os CDs. E minha mãe chegou, cansada do trabalho, já de noite, e viu aquela zona na casa, porque a minha avó cuidava e minha avó não tinha muito controle sobre a gente. Ela quebrou o videogame. Se vocês não sabem dividir, eu vou quebrar tudo isso. E minha mãe corrigia assim. E era o que ela tinha que fazer, porque se ela não tivesse pulso firme, a gente não ia ser isso hoje, sabe? Ter essa cabeça. Mas isso gera feridas. Sim. Que começou bem antes, né? Sim. Começou bem antes. Ela tinha que ser o pai e a minha mãe era... A minha avó era a minha mãe. A minha mãe tinha que ser o pai, sabe? O rígido, botar a linha. Uhum. E eu agradeço muito ela hoje, porque grande parte da minha força, da minha confiança na área profissional, eu devo à minha mãe. Porque isso ela sempre me incentivou. Sempre colocou programações positivas. Você vai ser bem sucedido, você vai ter um ótimo... Estuda que você vai conseguir, estuda que você vai conseguir, estuda que você vai conseguir. Uhum. Eu estudei e consegui. Porque já tinha essa programação. Sim. Mas em outras partes, quando eu sentia dor e eu ia falar as minhas emoções para ela, era rígida. Tá. E aí, quando você tá lidando com uma criança e você grita com ela, fala alto, ela pode ter 3 reações, que são primitivas também. Ela pode te atacar, que é normal uma criança, quando ela se sente ameaçada, dar um tapa na cara do adulto, bater. Isso é normal. Ela pode congelar, ou ela pode sair correndo. Eu nunca bati na minha mãe, quando eu era criança. Mas eu já fugi de casa e congelava muito. Mas o que eu mais fazia era congelar. Então eu fui crescendo quando eu tinha uma emoção forte. E aí eu fui ficando lento. Eu ficando desastrado. Derrubava tudo. Trombava com o batente da porta. Fui ficando mais inseguro, sabe? Insegurança. E não me sentia capaz de expressar as minhas emoções. Porque, mais uma vez, o homem não chora. Sim. E quando a emoção vinha forte demais, aí eu chorava. Aí chorava, Aí né? eu chorava. Não tinha o que fazer. Mas eu fui construindo essas camadas pra me proteger. E essas programações que eu tinha, sabe? Uhum. E eu agradeço muito, sabe, ao meu professor por dar esse start, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Sim. Conversando sobre isso, sobre a minha transformação e incentivando as pessoas a se conhecerem, né? Então, presta atenção no seu filho. Se ele chora muito, se ele faz xixi nas calças, cocô nas calças, dormindo, se ele tem alguma mania que você fala, isso não é normal, ou se ele é muito quieto, tem uma causa emocional por trás. Tem uma causa emocional por trás. E isso está no ambiente que ele está vivendo. Tá ali, tá causando isso. E por mais incrível que pareça, é muito, muito, muito mais fácil tratar uma criança do que um adulto. Ah, sim, eles são muito mais abertos, né, ao tratamento, mas se os pais também não ficarem de olho, você trata que a criança devolve para o ambiente e ela volta também, né?
ela volta a ficar ruim, né? Porque ela depende muito emocionalmente ainda desses Sim. pais, né? Então, essa questão do analfabeto emocional que você falou é muito interessante, porque as pessoas estão muito voltadas, né? Ai, tem que fazer a faculdade tal, estudar num lugar tal, eu quero que meu filho faça isso, aquilo, mas como você quer que ele seja emocionalmente? O que você espera? Exato. Né, assim, do seu filho emocional, né? Saúde física, você leva no pediatra, né? Você fala, caralho, meu filho tá com gripe. Você liga pro pediatra na hora, né? O que eu dou, o que eu faço? Subo, desço, né? Assim, você tem uma programação enorme pra vida do seu filho profissional, inclusive, né? Como é que vai ser. Mas e o lado emocional? Ninguém programa, as pessoas só deixam pra levar num terapeuta, um hipnoterapeuta, um psicólogo, a hora que acorda estoura. E eles dão sinais. Muitos sinais. Quer ver? Três sinais muito simples que uma criança já tem um começo de um problema emocional que pode virar algo muito grave na vida adulta. Medo do escuro. É muito comum uma criança ter medo do escuro, mas se ela tem medo do escuro, quer dizer que na gestação dela teve alguma coisa ali, porque na gestação é tudo escuro, teve algum medo que ela passou ali que está fazendo ela rejeitar o escuro. Porque ela associa o escuro da gravidez lá de dentro com o escuro fora. Ai, meu Deus, aquele medo. Não é medo de fantasma, de monstro, não. Ela só associa o medo. Mas ela não sabe dizer. Segundo, que é muito comum também, xixi nas calças. Xixi nas calças. É muito comum porque o xixi nas calças ele é uma emoção muito forte. Uma emoção muito forte que... Lembra que eu falo do congelar? Quando a gente congela... a gente solta a tensão dos músculos para não fugir. E aí onde a gente solta o esfíncter, o xixi sai, vai embora. Então é um impacto emocional muito forte. E que ela passou e isso se reproduz no sono. E o terceiro, também que é muito comum, que são crianças que choram demais. Geralmente está associado a pais muito rígidos, a medos muito fortes que a criança vem sentindo. Então, se o seu filho, sua filha tem esses três, algum desses três, fique atento. Procure ajuda porque isso pode virar uma coisa muito mais grave na vida adulta. Muito mais grave. Uma inabilidade de expressar as suas emoções. Então, preste atenção nisso. E a emoção não pode ser reprimida, né? Não. Óbvio que dentro de um contexto saudável para todos, você tem que ter dentro da sua casa liberdade de se expressar. Com certeza. Estou triste. Não dá pra falar pra uma criança, para de bobeira. Ela tá triste, escuta. É bobeira pra você, pra ela não é. Ela tá expressando a emoção dela. E toda vez que você fica com, é só uma criança. Imagina, não tem problema. Não tem boleto pra pagar. Não tem... Escuta. Né? Não custa. Escuta o seu filho. Ele tá querendo conversar com você, mas se você vai fechando a porta, é isso, vai guardando. Aí chega na adolescência, na vida adulta, com um monte de questão. Até questão, que é uma questão bem delicada, mas a questão do suicídio na adolescência. Gente, os índices aumentaram bizarramente de uns anos pra cá. Eu acho que tem outras coisas que a gente até vai falar daqui um pouquinho da questão das telas também, mas dessa repressão de emoção. Porque hoje, na nossa cultura brasileira... Todo mundo foi criado pra ser feliz 24 horas. Então, assim, você não frustra seu filho, você não diz não, ele é lindo, maravilhoso, perfeito, ele não sabe lidar com o tédio, ele não sabe lidar com nada. E aí, beleza, o que você faz, né? Chega na vida adulta, primeiro, na vida adolescente, assim, né? O primeiro não que toma de uma namorada, de um namorado, primeira vez que é excluído de uma turminha, não sabe lidar com aquilo, né? E óbvio, porque... Ele não conseguiu nem entrar em contato com as emoções dele, ele nem sabe o que ele sente. A hora que aquilo começa a borbulhar, gente, tá aí, não sou eu que tô falando, né? Você lê o jornal todo dia, quantos adolescentes se suicidam? Aí eles utilizam das coisas primitivas para refugiarem. Ou se tornam violentos, por exemplo, o não da primeira namorada. Ou se depende da personalidade dele, ele se torna violento, não aceito isso. Ou ele se vitimiza e se isola, trava, ou ele foge. Foge, não quero mais ter relacionamento. Os 3 princípios básicos do nosso instinto de sobrevivência. É exatamente isso.
É muito louco, né? É muito Assim, louco. porque... Mas é o corpo, né? A mente, ela tem uma reação, mesmo que seja congelar, é Sim, uma reação, é uma reação. né? É uma reação e uma proteção, né? Que ela cria. Então, tem que escutar, né? Eu falo muito isso. Cara, escuta seu filho, escuta. Ele vai falar, né? Assim, até caso de abuso, quantas crianças são abusadas e não conseguem contar pro pai e pra mãe, porque a hora que vai falar, para de bobeira, sai com Sim. isso, e aí você deixa seu filho sofrer por anos com aquela dor sozinho, Sim. né? Sem ter recurso pra lidar, aí bloqueia, né? Bloqueia Bloqueia. a memória, enfim, aí vai tendo uma sequência de coisas, né? Assim, não é normal uma criança ter compulsão alimentar, nem um Não. adulto, né? Sim. Ai, nossa, a família toda come muito, então ele também come. Não. Né? Olha, tudo que é de mais ou de menos tem alguma questão pra tratar, né? É muito interessante que o meu professor, que foi meu primeiro terapeuta, eu tinha um medo. Falava assim pra ele, mas professor, a minha família inteira é assim. Ele olhou pra mim rindo, falou, mas não é porque a sua família é assim que você tem que ser assim. E eu carrego comigo até hoje, sabe? E é muito interessante ali a gente entrar mais no mundo da criança, por quê? Agora atrás eu falei sobre que a criança interpreta as coisas de um jeito diferente do adulto. O cérebro da criança, a mente da criança, funciona diferente do adulto. Uhum. A criança ela é mais lúdica, né? E a criança ela trabalha muito com base nas interpretações. Eu vou contar alguns casos que eu passei de como ela interpretou e como isso gerou na vida adulta. Uhum. Aí a gente entra mais a fundo nisso. Uma paciente minha, ela já tinha uns 50 anos de idade e ela não conseguia ser feliz. Ela tinha uma família, tinha filhos, tinha um casamento maravilhoso, tinha uma empresa, mas não se sentia feliz. E aí a gente descobriu que ela interpretou. A gente interpreta desde a gestação. Uhum. Ela interpretou na barriga da mãe dela, quando o pai dela morreu, que ela não tinha permissão para ser feliz. E aí, na terapia, o pai dela apareceu e ela conseguiu pedir a permissão pro pai dela. Tudo isso na mente dela, Sim, né? sim. Pra ela ser feliz. E a partir daí, a vida dela desbloqueou. Ela começou a fazer exercício físico, ela começou a fazer uma pós-graduação, a buscar a se cuidar de si, porque agora eu mereço ser feliz, então eu vou construir a minha felicidade. E olha só, era uma coisa tão simples que o pai dela, ela não conheceu o pai dela, porque ele morreu na gestação. Nossa, velou mais ainda, né? Sim, exatamente. Segundo, uma coisa muito doida, uma paciente minha se sentia muito rejeitada nas relações. E aí a gente foi descobrir o porquê. Uma vez, a mãe dela colocou lá no quarto, no berço, ela era bem bebezinha, antes dos 6 meses, e a mãe dela foi pra cozinha cozinhar. E aí, o telefone tocou. Então ela tava com o telefone aqui e fazendo comida. E a bebezinha acordou, chorando. Cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? E a mãe dela não escutou ela chorando. Então ela interpretou como que fui abandonada. Minha mãe não me quer mais. Mas essa não é a realidade, igual da paciente anterior. O pai dela morreu, o pai dela não tem a capacidade de dar permissão ou não para ela ser feliz, mas foi como ela interpretou. E a segunda, a mãe dela não abandonou ela, mas foi como ela interpretou. Então não quer dizer que, ai meu Deus, isso não aconteceu realmente. Muitas coisas que foram feridas minhas, relacionadas ao meu avô, à minha mãe, ao meu pai, não aconteceu realmente daquele jeito que eu gravei, mas foi como eu interpretei. Então, o que conta na infância é como a criança interpreta os fatos. E uma criança só adoece não é porque ela machuca. Porque machucar, ela vai se machucar a vida toda. Mas é porque aquela dor não foi atendida e acolhida. Sentir dor faz parte da nossa natureza humana, né? A gente vai sentir dor física e emocional, né? Mas exatamente isso. Se tem uma dor, tem ferida. Tem que tratar. Sim. Não tem muito como se livrar disso, né? E você estava dando esse exemplo. Esses dias eu atendi uma menina e ela trouxe um momento de abandono da mãe, que na cena ela via a mãe com a irmã no colo e ela agarrada na perna da mãe pedindo atenção. E ali
Na cena, ela entendeu que ela foi abandonada, que a mãe não deu atenção pra ela, que deu mais atenção pra irmã e que só reforçou, né, aquela emoção que ela tinha de que ela não era... E ela era a filha mais velha, né? Então a mãe teve outros filhos, então ela sempre ficou nessa busca de atenção, né? E aí, na cena, tudo, aí a gente tratou a cena, foi super legal. Aí ela falou que ela chegou em casa, ela me mandou uma mensagem depois, falou que chegou em casa, a irmã dela tava com uma caixa de fotos antigas, tava vendo, ela falou, cara, vem ver essa foto. E era a cena que ela acessou na sessão, e a mãe dela olhando pra ela com a mão na cabeça dela, fazendo carinho nela. Então a mãe tava dando atenção pra ela, só que ela não sentiu aquilo. Foi o que ela interpretou exatamente naquela cena. Sim. Gente, e eu lembro, quando ela me contou, eu falei, gente, pra você ver a mente. É tipo assim, ó. Aí ela falou, Ale, foi um presente. E ela falou, cara, foi Deus que criou isso pra mostrar que realmente, tipo, além dela ter tratado, ainda teve um reforço de que não era aquilo. Na cena real, a mãe tava com a mão na cabeça dela dando atenção pra ela. E a irmã que não tava recebendo atenção. Mas na hora, eu não sei o momento que ela chamou, se foram alguns segundos que a mãe demorou pra olhar. Enfim, não sei o que ela interpretou. Mas pra você ver, teve um desfecho legal, mas a mente dela não assimilou isso na época. E carregou pra vida inteira. Pra vida. E o mais interessante é que é uma coisa que eu falo, Ale, pra todos os meus pacientes. Todos os meus pacientes. Primeiro, o tempo não cura nada. Essa história de que o tempo cura, espera porque isso é questão de tempo, não acontece. É sua mente consciente não querendo que você acesse só... Exatamente, o tempo não cura nada. Por quê? 2 pontos sobre a mente. Primeiro, se você tem um problema emocional, uma ansiedade, uma depressão, um pânico, uma compulsão, independente do que for, que tem uma causa emocional, se você não fizer nada, o tempo não vai curar. Não vai curar. Se eu machuquei aqui, queimei, feio o meu braço, se eu não fizer nada, aquilo vai virar pus, vai inflamar, só vai piorar. E se você colocar uma gás em cima pra esconder, vai piorar mais ainda. Vai piorar ainda. Se eu varrer pra debaixo do tapete, vai piorar mais ainda. Se eu abafar ali, agora se eu fazer um tratamento, um curativo, passar pomada, vai melhorar. Segundo, se nada for feito, lembra que lá no começo eu falei que era só um sintoma, um alerta? Se você tá com uma gripe forte e seu nariz tá com coriza, se você não fizer nada para tratar a gripe, a coriza vai aumentar, não vai? É a mesma coisa com a depressão, com a ansiedade, com o pânico, a compulsão. Se você não fizer nada para encontrar a causa disso e resolver, o sintoma só vai aumentar. Por quê? A nossa mente, por um lado, ela quer proteger a gente. Mas, por outro, ela também quer que a gente pare de sentir dor. Porque aquilo pode matar a gente. Então, ela quer preservar a vida. Então, a nossa mente dá esse alerta, a ansiedade, um alerta para você. Olha para isso. E se você não olhar, ela vai aumentar esse alerta. Aumentar esse alerta. Aumentar esse alerta. Para que você enxergue. Enxergue. A sua mente, ela trabalha para o seu bem, não para o seu mal. Ela quer o seu bem, ela quer que você fique vivo. Então não é, ai meu Deus do céu, Deus está sendo maldoso comigo porque eu estou ansioso. Não, Ele só está te mostrando. E é essa forma que a vida tem, agora uma parte mais filosófica, é essa forma que a vida tem de te mostrar o que você precisa melhorar para você se tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa que tenha mais prazer, satisfação em viver. É tudo pro seu bem, nada conspira pro seu mal. Total. Não é? Mas é muito louco, né? E as respostas que as pessoas buscam pra sanar aquele sintoma da ansiedade é comer, gastar, beber, internet, celular, rede social. Você vai buscando fora soluções pra acalmar aquela ansiedade, mas que só tá dentro. É dentro, não é fora, né? Com certeza. Tá todo mundo olhando pra fora, eu quero fazer isso, aquilo, que isso aqui vai acabar com isso. Aí você tá ansioso, então eu vou comprar um negocinho ali que eu vou me sentir melhor. Então eu vou comer uma caixa de chocolate que na hora baixa, que é anestésico, né? Barrer pra debaixo do tapete, mas só depois que vai aí, voltar. cara, o buraco lá dentro só vai aumentando, e a ansiedade vai aumentando. Você nunca sabe por quê. E aí a hora que você olha pra dentro, você fala, cara, tava aqui. Tão simples, doloroso, mas simples. E aí é onde a gente entra num ponto que hoje a nossa sociedade está sofrendo muito.
Muito, 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 muito desde a infância. Um dado estatístico hoje que eu acho triste é que desde quando os cientistas começaram a medir o QI das gerações, a geração que está nascendo hoje, ela é menos inteligente que a dos pais. É a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez né? que isso acontece. Porque geralmente, até hoje acontecia assim, que as gerações futuras, elas tinham um QI maior que os pais. Hoje não, hoje está menor. Por quê? Aí é onde a gente entra em como a parte um pouco mais científica, né? Das telas e o impacto disso na nossa vida. A nossa mente, ela traz respostas pra gente. Mas, para ela trazer as respostas, a gente precisa ficar em silêncio, observar o que se passa aqui dentro. Isso se chama tédio. Tédio. Você passa por tédio na vida adulta, na fila do banco, num domingo à tarde sem saber o que fazer, na fila do supermercado, na lanchonete esperando o lanche chegar. Antes de dormir. Antes de dormir. É muito triste, é muito triste. Eu faço várias pesquisas só minhas, né? Que eu não compartilho com ninguém, mas eu vou compartilhar uma pesquisa que eu fiz observando as pessoas ao meu redor. Em lugares que eu vou sair à noite, em lanchonetes, restaurantes, tá ficando cada vez mais comum uma família sair pro restaurante e cada um ficar no seu celular. Casais saírem e cada um ficar no seu celular. Não interage. E o mais interessante, o mais doido, e o que eu falo assim, meu Deus do céu, é que, vamos supor que eu e você saem. A gente tá lá conversando com uma pessoa de fora. Eu tô conversando com uma pessoa que não tá ali e você também. Aí no outro dia eu vou sair com a outra pessoa que eu conversei ontem junto com você. E quando eu estiver com ela, eu vou conversar com você pelo celular. E ela vai conversar com outra pessoa, eu não vou conversar com ela. Fez sentido? Eu converso com uma pessoa externa, mas quando eu tô com essa pessoa externa, eu converso com outra, eu não converso com ela. Então, a minha interação tá 100% digital. E você vai perdendo a habilidade humana, né? Assim Exato. mesmo, de lidar com... Exato. Porque assim, aqui a gente não lida com improviso, né? Aqui a gente lida com o que você quer. Ah, agora não tô a fim de responder, vou respirar, vou comer um negócio, depois eu volto e respondo. Aqui é a vida real. Aqui é a vida real. Né? Você com tá no improviso, controle. assim, que exatamente, você é muito mais real e muito mais você na espontaneidade, na sua essência, né? Quando você tá com um relacionamento, quando você se relaciona com as pessoas no físico, né? No presencial. Na pandemia, né? Presencial e online. Presencial. E aí, isso é das habilidades que a gente vai perdendo ao longo dessa geração. Esse é um dos porquês que essa geração tá menos inteligente, porque a interação social, ela faz parte da inteligência, de como você se comportar, de como você se relacionar com outras pessoas. Da inteligência emocional, Da inteligência emocional, isso como faz lidar parte. com aquilo, né? Sim. Como lidar, às vezes, com uma situação difícil, né? Assim, então é muito louco, porque aí você se esconde atrás de um aparelho. E eu digo que eu gosto muito de falar isso e é uma dos assuntos que eu entendo bem, porque na minha adolescência eu era essa pessoa. Eu passei dos 14 aos 17. A rotina era assim: acordava, escola até o meio-dia, do meio-dia às 5, computador, das 5 às 10, curso técnico, dormia, final de semana, acordar, computador, almoçar, computador, dormir, computador. Olha. Por quê? Se eu externo não tinha o poder de expressar as minhas emoções, eu tava sofrendo lá. Eu encontrava uma fuga ali. Por quê? Em qualquer momento de tédio que eu tinha, a minha mente me lembrava do que eu sentia. Eu fugia do tédio ali. E o mais preocupante é que eu ganhei meu primeiro computador, eu tinha 14 anos. Então, antes disso, eu aproveitei a minha infância. Não vou dizer que não aproveitei, aproveitei pra caramba.
me divertir, ia pro meio do... Eu sou do interior, né? Eu vim de uma cidade chamada Severínia, tem 14 mil habitantes. Então tem muito mato lá. Eu ia com meu irmão, com os meus cachorros, no meio do mato, sabe? Tinha um riozinho lá que a gente nadava, sabe? E foi muito divertido. E hoje as crianças não têm mais isso. Quando a gente era criança, quando a gente tinha tédio, vamos chamar os amigos, vamos fazer alguma coisa. Hoje eu tô com tédio. TikTok, Lucas Neto, Galinha Pintadinha, Maria Clara JP. E a dopamina... E aí... bombando. Por quê? Porque que hoje a gente tem um surto de TDAH. Transtorno de déficit de atenção. É esse ponto aqui que eu falo que muita gente pode discordar de mim, mas tudo bem. Mas eu vou falar o porquê que esse é o meu posicionamento. Quando a gente é criança, a gente está construindo o nosso sistema de recompensa. Uhum. Nós somos movidos por esse sintoma, por esse mecanismo de recompensa. Porque se eu não tenho uma recompensa, por que eu vou fazer? A nossa mente funciona assim. E como que a nossa mente faz a gente se mover? Liberando dopamina. A dopamina, que é o que é liberado na cocaína, no refrigerante de cola quando a gente toma, no açúcar refinado. Que é o prazer meio imediato. Que é o prazer imediato. Por que essas coisas, farinha refinada, carboidrato ultra refinado, porque aquilo ali é absorvido sem esforço nenhum e com uma energia muito grande, então libera dopamina. É o açúcar. Tem um livro que chama... eu não me lembro, acho que O Perigo do Pó Branco. E ele diz que a farinha, o pó branco, farinha refinada, açúcar refinado e cocaína geram o mesmo efeito no cérebro. E eu conto isso porque pro celular é a mesma coisa. Isso que eu ia te perguntar, a tela tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito. E quando você insere isso na infância, porque a droga na adolescência é uma escolha do adolescente. Ele foi atrás. Então, foi escolha dele. Agora, você socar numa criança açúcar e uma tela, não é escolha dela, não tá pedindo isso. Ninguém abre o olho, uma criança quer ver tela. Em algum momento você deu, o adulto deu, né? Você ensinou. Nossa, gente, eu já era super chata. Eu vou sair daqui, não sei, vou quebrar a TV. Quebrar a TV de casa, tirar todos os celulares. Porque... Mas a TV você tem mais controle. Então, você sabe quando o Joca, quando ele vê TV, eu sinto que ele fica menos agitado do que quando dá YouTube. YouTube eu cortei mesmo. Sim. Eu falei, cara, às vezes quando, sei lá, a gente tá em algum lugar, ele quer ver, eu coloco Netflix, põe um filminho e deixo ele vendo. O YouTube... E muda e tira, não quer ir ver. É isso, né? Que nem o Instagram pra gente, né? Você vai rolando, aquilo você entediou, você põe pra outro. Cara, eu acho assim, surreal. É muito interessante, Ale, porque hoje eu vejo que o celular, o açúcar, é a nova chupeta. Porque o que é a chupeta? Quando a criança se frustra, se entedia, começa a chorar, com sono, toma a chupeta. E hoje você vê pouca chupeta, criança chupando chupeta. E hoje o que faz? O que você mais vê em shopping, em filas, em lugares que você vai aberto? Criança com celular. Criança com celular ali. Por quê? Porque se não tiver com o celular, vai dar trabalho. Mas o porquê dá trabalho? Porque ela é criança. Não quer ter trabalho, não ela tem é criança. Ela está sendo criança. E... colocar isso pra ela, sinceramente, é uma falta de responsabilidade. Porque você está viciando uma criança que não pediu aquilo. Por que você está viciando ela? O sistema de dopamina, ele funciona como recompensa. Nós construímos esse sistema. Por que tem gente que não consegue ler um livro? Por que tem gente que não consegue... É a recompensa lenta do livro, né? Por que tem gente que não consegue terminar as coisas que começa? Coisas mais difíceis. Mas consegue ficar 4 horas rolando o TikTok aqui.
Por que tem gente que consegue fazer isso e não consegue terminar um projeto? Porque o sistema de dopamina dela não foi acostumado a isso. Muito acelerado, né? Muito acelerado. Precisa de dopamina, uma quantidade muito Exato. maior do que o normal. Exato. E isso é construído desde a infância. E eu sofri com isso na adolescência. Porque o meu sistema de dopamina estava sendo construído ainda. Então eu tinha dopamina a todo momento na tela do computador, jogando, tendo recompensas ali. Era fácil demais. Então na minha adolescência eu não li nenhum livro. Não li nenhum livro. Eu ficava no computador. E por que eu tive sucesso mesmo assim? Porque eu dei um pouco de sorte. Porque eu fui para uma área que era de tecnologia. Então já estava ligado com o computador. Então eu achava divertido. E justamente saí da computação porque eu deixei de achar divertido. Então, a diversão, ela te dá recompensa. E faz você se mover. Hoje eu acho um assunto desse divertido. Falar sobre isso é divertido. Eu amo falar sobre isso. Não, total. Deixar de... Vamos ficar 5 horas aqui falando, né? E aí, você acostuma isso desde cedo. Porque a recompensa, ela anda junto com a frustração e o tédio. Porque o tédio, ele move a gente. Eu ouvi falar de ócio criativo, tédio criativo, porque a sua mente está livre. E ela vai buscar criar algo para ter recompensa. Mas se quando eu estou entediado, o tédio, ele é desconfortável. Ele é desconfortável. Você vai ficar inquieto. Porque a sua mente vai, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Você vai ficar desconfortável. E se você sabe lidar com aquilo desde criança... Eu tenho uma sobrinha, toda vez que ela quer pegar o celular e eu tô perto dela, eu falo, vamos brincar? E ela vai brincar comigo, ela esquece o celular. Esquece, ela nem me pergunta. Ah, eu quero ver o celular, vamos brincar? E ela vai e brinca comigo. E aí é onde que ela tem a recompensa no final da brincadeira. Não vendo o filme, a série, o desenho, o joguinho ali. Não, e pro cérebro, né, que não diferencia, é maravilhoso. Não tem esforço nenhum, né? Você tá ali só recebendo. Não faz nada, você só recebe, né? Exato. Recebe. Igual açúcar. Você comeu algo puro que você não precisou digerir. Por que a indústria tira todas as fibras da farinha do açúcar? Porque a fibra você precisa de digerir ela para você ter a recompensa, a energia. O açúcar, a farinha refinada, não. Ela já está digerida. Ela absorve 100%. Você toma, absorve, recompensa, energia. A energia é recompensa. E é a mesma coisa no celular. Você está no celular aqui, você não precisa de esforço nenhum para fazer aquilo. Voltando lá no começo, nossa mente evita dor e busca prazer imediato. Dor que eu falo é desconforto. É desconfortável eu ter que ler um livro de 200 páginas para ter uma recompensa, se eu posso pegar e assistir um vídeo de 5 minutos e ter a mesma recompensa. Mas você não absorve igual, né? As pessoas falam, viu, não sei o que, nem lembro. Lógico, você viu com a cabeça aqui, com o celular na mão, e aquilo ali não vai, né? Quimicamente, puramente química, é igual, é a mesma dopamina. Porém, os efeitos disso, a significância disso para sua vida, não é mesmo. Porque você vai ganhar muito mais lendo um livro de 200 páginas, não só em dopamina, mas em intelectualidade, Sim. em vocabulário para uma conversa. Eu tô conversando tudo isso, eu sei de tudo isso hoje porque eu estudei pra caramba. Eu fui a fundo nisso. Você não viu 3 vídeos no YouTube que tá aqui falando, né? Exatamente. Eu não tô falando aqui isso com você porque eu aprendi isso num podcast que eu assisti ontem. Porque eu estudei e o melhor, eu observei em mim antes. Porque, Ale, eu lembro da minha formação da Omni, que uma psicóloga que tá fazendo a formação junto comigo, ela me disse uma coisa que, nossa, fez muito sentido. Ela falou assim, Vitor, um terapeuta só leva o paciente até onde ele foi dentro dele mesmo. Que legal. E por isso que eu não sabia, mas eu tenho uma intuição, nossa, eu sou muito grato. Porque ela faz coisas pra mim que eu percebo só depois. Igual procurar ajuda lá no primeiro terapeuta. E
Antes de eu me formar terapeuta, eu passei 6 anos me conhecendo, criando inteligência emocional, indo dentro de mim, em terapias, em vivências, em retiros, indo dentro de mim, apanhando da vida, Tio. me frustrando em relacionamentos. Pra quê? Porque quanto mais fundo eu consigo dentro de mim, mais fundo eu consigo levar um paciente a resolver os seus conflitos. Então, a questão da tela, eu não digo isso porque eu estudei, porque eu vivi isso e vejo na minha família, nos meus amigos, os efeitos que isso tem. Então, mãe, pai, se você quer que seu filho cresça inteligente, eu vou te dar 3 dicas para você evitar, para você ensinar o seu filho. Primeiro de tudo, Ale, ensina o seu filho a se frustrar. Porque ele vai se frustrar muito na vida, fora, quando ele estiver voando com as próprias asas. Porque o mundo não gira em torno dele. Ah, eu quero Tó. Ah, eu quero Tó. Ah, eu quero Tó. Ele não vai aprender, porque a vida não vai dar tudo o que ele quer. Uf. Nem um décimo, assim, né? Não... Sim. E vai sentir dor, né? Vai sentir dor. Mais do que Exatamente. as microdores das frustrações do dia a dia, né? Muitas dores, muitas dores. Então, se ele aprende a se frustrar, ele tem grandes chances de sair na frente de 90% das pessoas que estão começando a geração hoje. Porque se ele saber se frustrar, ele vai ter a frustração, pô, não aconteceu, mas eu vou continuar. Porque a frustração não vai derrubar ele. Vai chacoalhar, mas não vai derrubar. E hoje a frustração derruba quase todo mundo. Segundo, ensine ele a se entediar. Porque ele vai se entediar muito na vida. Ele vai se entediar com pessoas, ele vai se entediar com coisas, ele vai se entediar com o trabalho, com a casa, com a vida. Ele vai se entediar. E aí, o que ele fazer com esse tédio vai definir o sucesso dele nessas áreas da vida dele. O que ele fazer com esse tédio vai falar pra ele onde que ele pode ir. Se ele se entediar e for pro celular, não vai construir nada. Se ele se entediar e for mudar aquilo, maravilha! Ele deu um passo para construir. Sim. E ensine seu filho a ouvir não. Porque ele também vai ouvir muito não na vida. Muito não de relacionamento, de emprego, de amigos. Você vai aprender a falar não. E vai aprender a falar não. Porque que é muito importante. Se ele sabe ouvir não, ele vai saber falar não. Muito interessante. Pegando essas 3 dicas, se você ensinar isso pro seu filho, se ele crescer sabendo só essas 3 coisas, ele vai crescer com uma inteligência emocional mais que a maioria das pessoas. E hoje. Cognitiva também, Cognitiva também. Agora, já emendando nisso, 3 dicas, juntando com as anteriores, se você ensinar o seu filho, te juro, vai ser uma pessoa muito inteligente. Emocionalmente falando. Deixe muito claro pro seu filho, pra sua filha, que você ama ele independente do que ele é. Se seu filho e sua filha crescer acreditando que você ama ele, você aceita ele independente do que ele é, ele vai crescer achando que ele pode tudo. Que ele pode ser o que ele quiser. E ele não vai ser uma má. Porque ele sabe que se ele for pra fora e se decepcionar, ele tem pra onde ele voltar. De recarregar a bateria. Exato. Então, ensine seu filho e sua filha que ele é amado independente do que ele é. Ensine seu filho que você vai amar e aceitar ele independente do que ele escolher para a vida dele. Porque ele vai crescer acreditando que ele não precisa agradar aos outros. Que se ele escolher, mesmo assim, se ele escolher o falar não, se eu escolhi esse copo, a minha mãe não vai deixar de me amar. Ele não vai interpretar isso. Então, ele vai crescer sabendo que ele pode escolher e que isso não vai trazer prejuízos e riscos para a vida dele. Isso é muito poderoso, Ale, muito poderoso.
Você tá falando, foram caindo uns milhões de fichas ao mesmo tempo, assim. Tem um exercício muito legal para você fazer com seu filho, que é o seguinte, uma brincadeira. Antes de dormir, você tá com um momento íntimo com ele, sabe? Você chega e fala pra ele, Joca, vamos brincar? Vamos. Mamãe vai te fazer uma pergunta e toda vez que você errar, eu vou te encher de cosquinha. Aí ele fala, vamos. Aí você fala assim, por que você acha que a mamãe te ama? E todas as respostas que ele te der, você faz cosquinha nele, independente do que for. Cansou de brincar? Você fala, filho, a mamãe te ama não por tudo isso que você disse. A mamãe te ama simplesmente porque você é quem você é. Só isso. Isso já vai fazer ele crescer acreditando nisso. No outro dia, ele já vai saber da brincadeira, já vai. Mas se você convidar ele pra brincar, ele vai querer brincar. Só pela diversão. E você vai colocando compound, uma programação positiva na mente dele. Que legal. Eu faço o hipno sleep, né? Ele dorme, daí eu fico ali, né? Que ele é um presente de Deus. Agradeço ele por ter escolhido a gente como família, que ele transformou minha vida, que ele pode construir o que ele quiser na vida dele, que eu vou estar do lado dele, pra ele acreditar e confiar. Eu sempre falo, você é a pessoa mais importante do mundo, pra você mesma. Independente de qualquer coisa no mundo, você é a pessoa mais importante do mundo. Porque se você estiver bem, você vai fazer bem pros outros. Sim. Então eu coloco, se respeite, se coloque em primeiro lugar, se ame e respeite todos à sua volta. Porque eu também não quero que ele cresça pisando na cabeça de ninguém. Cara, eu falo isso toda noite. Toda noite. Eu falei, vai entrar. E é justamente esse o terceiro ponto. Que se ele crescer acreditando nisso, vai ter muitos benefícios. Dele crescer se colocando em primeiro lugar. Claro que, gente, se colocar em primeiro lugar não quer dizer que você vai deixar o outro pra lá. Não é isso. No avião, quando tá uma emergência, primeiro coloca a máscara em você e depois ajude quem tá do lado. Por quê? Se você não se coloca em primeiro lugar pra colocar a máscara, vai faltar oxigênio pra você, você vai morrer e não vai conseguir ajudar quem tá do seu lado. Isso é válido pra tudo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Antes. Eu não consigo amar o próximo se eu não me amar. Então, se ele crescer acreditando que ele tá em primeiro lugar, ele vai conseguir entregar isso pras pessoas. Juntando as três para evitar frustrar, ouvir não, se entediar. Com essas de saber que ele vai ser amado, independente do que ele fazer. Saber que ele vai ser aceito, independente do que ele escolher. E se colocar em primeiro lugar, cara, não posso te prometer, mas as chances são muito altas de crescer um adulto muito saudável. Forte, né? Com a autoestima fortalecida. Exato. Exato. E eu nem sabia que você ia falar desse de se colocar em primeiro lugar, mas é isso, porque é muito importante, né? Sim. Você tem que ser o protagonista da sua vida, isso não é egoísmo, isso é ter inteligência emocional. Exato. Né? Porque quando você é bom com você mesmo, primeiro que você é uma referência forte, as pessoas se espelham, né? Então só essa questão do rapport e do espelho já faz com que o mundo te olhe como uma pessoa de inspiração. Com certeza. Né? Você já se inspira, né? Que nem a gente olha o se Michael, ele chegou, né? Se ele chegou, eu posso chegar também. Exatamente. Óbvio, quando você constrói isso com solidez, Com né? certeza. Com uma forte autoestima. Se você constrói isso com o ego muito inflado, pode ser que você até fira algumas pessoas. Mas aí você não tá com o ego, você não tá com a sua autoestima fortalecida, é outra coisa. Né? Mas se você usar esses princípios, né? E todas essas dicas que você deu, você vai crescer de uma forma forte, com autoestima forte, que faz com que você, quando você tem a autoestima fortalecida, você tem consistência no que você faz, foco, você sabe onde você quer chegar, sua vida tem propósito, e você só consegue ter isso com uma autoestima forte, gente. Não tem como, senão você é refém de todas essas programações. Vítima. Exatamente. Quem não tem autoestima fortalecida é vítima. Exato. É vítima porque no final você tá sempre vivendo baseado no que os outros querem. Você não tem coragem pra tomar uma atitude, então o que o outro manda você faz. E aí no final, obviamente, você vai acabar se relacionando com pessoas que também não estão no seu melhor, mas que usam dessa sua fragilidade pra, né, pra fortalecer a fragilidade dela, né? Uma frase tá se tornando clichê hoje em dia, mas eu gosto muito dela, é que você não veio aqui pra curar as pessoas tóxicas.
Você veio aqui pra curar o que te conecta a elas. Exatamente. Esses dias eu atendi uma paciente dela, mas você não acha que eu consigo ajudar meu marido? Eu falei, não, esquece, vamos lá. Seu marido está aí, você não vai mudar ele. Você precisa olhar pra você. Sim. Ah, mas nem se eu falar nada. Eu falei, quantas coisas você mudou falando pra ele? Quantas coisas ele mudou porque você falou dela? Nenhuma. Eu falei, então, esqueça isso. Porque a pessoa às vezes também não quer entrar em contato com a dor. Não, mas eu quero ajudar ele. Eu falei, não, você quer se ajudar? Se você quiser se ajudar, a gente dá sequência do tratamento. Se você não quiser se ajudar, você tá vindo aqui só pra ajudar o outro, não vai ter efeito. Ela não se colocou em primeiro lugar. Exatamente. E aí vem carregando isso pra vida adulta, né? Cresce com a crença de que eu preciso salvar. O síndrome do Superman, da Mulher Maravilha, de ter que salvar. Você não tem a responsabilidade de salvar ninguém além de você mesmo. Não. Claro que faz parte da vida ajudar. Por isso que eu me tornei hipnoterapeuta. Mas se a pessoa não quiser, eu não posso salvar ela. Não posso. E nem se ela quiser. Porque o nosso papel é guiar. Conduzir. Mas quem faz é a pessoa. Não é? Eu vou guiar você dentro da sua mente para encontrar as causas do que te ferem, superar isso e colocar programas positivos que te elevem, te puxem para cima. Esse papel. Eu gosto muito de falar assim, Ale. Ó, para o meu paciente, eu vou te levar lá onde que tá o espinho no seu coração. Eu vou te mostrar. Eu vou pegar a sua mão e colocar no espinho. Mas eu não posso puxar. Você que tem que puxar. Eu vou fazer tudo isso. Eu vou te guiar, te levar e colocar a sua mão lá. Mas quem tem que puxar é você. E se você não quiser puxar, eu não posso fazer mais nada. É o que eu falo. Jesus Cristo, Deus não consegue fazer isso pela gente se a gente não tiver aberto e quiser. Quiser na essência, né? Assim, eu quero. Do fundo da minha alma, eu quero resolver isso. Exato. Se você não quiser, ele não consegue te ajudar, imagina a gente, né? Eu falo muito isso. Então é a entrega. Você quer? Você vai seguir as instruções? Beleza, então bora lá. E aí funciona. Uma frase que eu ouço muito. Ah, não, vamos marcar, Vitor, se Deus quiser. Eu falo, opa, Deus já quer. Você é filho dele, não é? Você acredita em Deus? Acredito. Se você é filho dele, sou. Você acha que ele quer te ver sofrendo? Não. Então ele quer já, não quer? Então é. Então não é se Deus quiser, é se eu quiser. Exatamente. Porque uma pergunta que me perseguiu por muito tempo na minha vida. Até quando eu tenho que sofrer? E um dia, um amigo meu, muito especial, olhou pra mim nos meus olhos e eu perguntei isso pra ele, até quando eu tenho que sofrer? E ele falou assim pra mim, Vitor, você tem que sofrer até quando você quiser. Só isso. Até quando você quiser. Até quando você disser pra você, já chega. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu vou fazer o que for necessário ser feito pra tirar isso da minha vida. Porque eu decido não querer viver mais isso. Porque eu sou chefe do meu corpo, eu sou chefe da minha mente, eu sou chefe da minha vida. Mas se você deixa isso na mão dos outros, você não consegue fazer pelos outros e nem por você. O caso da mulher com o marido. Exatamente. É querer sair desse lugar, né? E quando você falou do até quando eu vou sofrer, né? Aquela frase que é bem clichê, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Exato. Né? O que você ganha nesse sofrimento também, né? Exato. E é muito legal, você falou, e você é o chefe da sua vida. Ontem, quando a gente tava lá no restaurante, né? Como é que chama aquela mulher que tava com o filho? A Andréia, que ela tava com o nenê dela e você falou pra ele, você é o chefe do seu corpo, né? Sim. E é muito legal, é isso, já ensinar pra criança que ela é chefe da vida dela, né? Sim. E é muito importante. E ele era um menino que tava lá ontem sem tela. Sem tela. Na maior boa. E eu acho que foi a Ana, alguém até comentou, nossa, mas ele fica bonzinho, pra você ver como tá a nossa mente hoje em dia, a nossa cabeça, né? Você fica em choque quando você vê uma criança numa boa sem tela no restaurante. A gente não nasce viciado em tela, a gente não nasce sabendo. Por que eu fico nervoso, doido, né? Eu fico doido. Tipo assim, que as pessoas falam, nossa, ele quer açúcar toda hora, porque você ensinou. Você acostumou ele. Ele quer tela toda hora. Porque você ensinou. Você acostumou ele com essa tela. Ele pede cerveja toda hora? Não, você nunca deu. Você nunca deu. Exatamente, você nunca deu. E
Para chegar onde a gente está falando, isso não cabe tela. Para você poder ensinar essas 3 coisas para evitar e 3 coisas para construir, não cabe tela. Por quê? Para você ensinar o seu filho a se frustrar, você vai ter que tirar a tela dele. E aí ele vai ter que encontrar outra coisa para fazer. Outra coisa mais difícil. Porque aí ele vai se acostumar a ter dopamina depois de uma coisa difícil. O sistema dopaminérgico dele vai se acostumar. E é pouco provável que ele venha a ter procrastinação no futuro. Porque a procrastinação, ela é um dos espectros da ansiedade, tanto adulto, tanto infantil, por conta desse sistema de recompensa, onde a procrastinação faz você não fazer as coisas, e aí você vê que você não fez, se culpa, isso gera mais ansiedade, e mais ansiedade faz você procrastinar mais. Por quê? Bola de neve, né? Bola de neve. Você procrastina por quê? Porque na sua infância, vamos supor, tenho um projeto de vida para fazer. E aí, eu tô chegando lá, eu me saboto. Porque eu cresci acreditando que eu não vou ser ninguém na vida. Que eu faço tudo errado. E eu cresci acreditando nisso, em alguns aspectos. Porque a minha mãe falava, você não faz nada de direito. Não tô falando mal de você, mãe. Eu te amo e sei que são as suas programações. Hoje eu reconheço. Já culpei muito, mas hoje eu não culpo mais. Se você cresce acreditando nisso, quando você tá chegando lá no seu objetivo, a programação fala, você não é isso. E a procrastinação fala, eu sei o que eu tenho que fazer, Vitor. Chegam pra mim e falam, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Tem um bloqueio, não consigo. E aí isso me faz ficar mais ansioso, a dor aumenta, eu procrastino mais, eu fico mais ansioso. É maluco, né? É maluco. E aí quando você vê, você não, é um looping, né? E você não sai dele nunca, né? Eu tenho uma paciente que ela tem 19, 20, novinha. Tá estudando, né? Pra medicina. E aí esses dias ela mandou, Ale, não tô conseguindo sentar pra estudar. Uma menina inteligentíssima, tira tudo de letra, assim, mas a medicina realmente, ela falou, cara, eu sei que pra isso eu vou ter que estudar muito. E procrastinando, porque, enfim, teve várias questões de bullying na infância. E aí procrastinou, não sei o quê. Eu falei, cara, aí eu fiz uma sessão com ela que foi super bacana, né? Pra ela fazer eu levei ela lá pra criança dela, eu falei, cara, agora a gente vai tratar isso, vai fazer um pacto com essa menina, né? E permitir que avance, né? E foi super legal. Semana passada a gente teve sessão dela, nossa, cara, tô voando, tô estudando muito, não sei o quê, porque ela se permitiu, né? Ela tratou aquela questão de que ela não era merecedora de ser uma médica, né? Eu falei, cara, e assim, pra ser uma médica você vai ter que estudar. Não tem jeito. Sim. Você vai ter que estudar. Esquece, assim. Se você não sentar sua bunda na cadeira e estudar, você não vai ser uma médica, né? E aí a gente fez um trabalho, não sei o que, e foi super interessante. E é isso, porque ela não era merecedora, como que ela vai sentar e estudar? Aí vem a procrastinação, aí fica mais ansiosa, aí não dorme porque se sente culpada que não estudou o que tinha que estudar, e a prova tá chegando, porque o tempo não para, né? Sim. As coisas vão acontecendo, independente da sua dor ou não, a vida continua seguindo pras pessoas, né? Por isso que esse lugar de vítima, ele é muito ruim. Porque, cara, faça sol, faça chuva, a vida das pessoas vai acontecer, independente da sua. O mundo não então, gira assim, cuida, trata, resolve. E foi muito... Nossa, sabe aquelas sessões que você fala, cara, yes! Uhul! Foi, assim, né? E muito legal. É isso, é sobre isso. Tá meses procrastinando estudar. A prova tá aí. Agora ela tá correndo atrás do tempo perdido. Por sorte, ela é muito inteligente. E eu acho que ela vai conseguir chegar lá, porque ela é ligeira, assim. Mas quanto tempo ela sofreu? E se não tivesse tratado, poderia ser que não fizesse a prova. Sim. Né? Gerar numa vida adulta uma frustração muito grande, porque eu podia e não fiz. Eu podia e fui bloqueado. E só reforça, né? Só reforça. E só reforça a incapacidade lá de trás que foi criada, né? Exato. Para que vocês entendam, um problema como esse, ele não nasce da noite pro dia. Você não... hoje eu tô bem, eu fui dormir e acordei procrastinando. Não. Sim. Funciona como se fosse uma semente. Tem uma semente, imagina que tem um copo aqui de terra, plantei a semente. Se eu não rego, a semente vai crescer? Não vai.
Mas se ao longo da vida, você não faz nada direito, você não merece, você é isso, você é aquilo, a semente vai crescendo, crescendo, crescendo. E chega um momento que essa árvore começa a dar frutos. E o fruto é o sintoma. Arrancar o fruto dá certo? Dá, mas a árvore vai estar ali, ela vai continuar dando frutos. Indo na raiz, arrancando a raiz, a árvore para de dar fruto. Nossa, arrasou. Amei essa explicação. Cara, e é bem isso. Mas é incrível, né? Assim, é uma entrega muito grande, mas que ainda, assim, as pessoas têm um receio de fazer. Sim. Tem o medo, né? Que a gente encontra diariamente no Sim. consultório. O preconceito. E eu acho que mais do que isso, as pessoas deixam pra cuidar das emoções delas e da parte mental mesmo, quando não tem mais jeito. Quando não tem mais jeito, né? Quantas Exato. pessoas vão no seu consultório? Vim aqui como a última opção da minha vida. Sim. Já veio pacientes com tendência suicida, assim, Vitor, vai ser a última coisa que eu vou tentar. Porque eu tentei de tudo. Uhum. O que mais chega? Pessoas que já gastaram dinheiro com tudo, não resolveu, e chegam no meu consultório sem dinheiro. Mas claro que eu vou acolher, vamos conversar, Sim. vamos fazer o que for necessário ser feito para sair, se você quiser. Sim. Então, olha para dentro, né, Lê? Olha para dentro. Se você olhar para dentro, a Bárbara, que foi a instrutora lá da Suíça, Uhum. ela fala uma coisa sobre as crianças, mas isso vale para os adultos também. Eu consigo ver isso para os adultos. Que a porta da emoção da criança, ela abre pelo lado de dentro. E para o adulto também. Ela tem que ser aberta pelo lado de dentro. Nada que venha de fora vai conseguir abrir isso. Mas se ela for aberta pro lado de dentro, aí dá certo. Se essa vontade vier de dentro, tá passando por algum problema, se vê sem saída, a saída é pra dentro. Total. A saída é pra dentro. Tá tudo na gente. E interessante que isso você me fez lembrar de uma coisa muito, muito legal. Nossa, fazia muito tempo que eu não lembrava disso. Quando eu era adolescente, eu tinha o sonho de morar na Nova Zelândia. O sonho. Mas você fala, um sonho normal. Pra você ver que como as nossas programações movem a nossa vida. Lembra que eu te falei lá no começo sobre o abandonar para não ser abandonado? Eu me sentia muito abandonado na minha casa. E se eu abandonasse ela, eu iria parar de se sentir abandonado. Se eu fosse para outro país, eu não iria mais me sentir abandonado. E achava que isso era um sonho, de viver em outro país, de ser bem-sucedido. Mas não. Era uma fuga do que eu tinha dentro de mim. E para qualquer lugar do mundo que eu fosse, aquilo ia me perseguir. Com certeza. Porque o problema não está onde que eu estava dentro de mim. Então, olha para dentro. E quando eu comecei a olhar para dentro, tratar isso, hoje, te juro, eu não tenho vontade de morar em outro lugar. Amo a cidade que eu moro. Amo o Brasil, amo São Paulo. Não quero mudar daqui. É a busca da solução para os nossos problemas fora, só que tá dentro. Sim. Nada impede de você querer Sim. morar em outro lugar, né? Mas o que isso representa? O que isso representa? Porque assim, tá dentro. Gente, a resposta tá dentro, esquece. Você vai procurar em tudo com... o dia que eu casar com o homem dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Cara, se você não tratar suas feridas, você não vai ser feliz. Vai ser só mais uma frustração. Exato. A felicidade está no caminho. A vida acontece no caminho. A vida acontece no trilhar, nas pedras, nas flores que você encontra no caminho. Não no final. Você já sentiu, quando, não sei se hoje, mais nova, que você queria conquistar muito algo? Por exemplo, comprar um carro. Nossa, vai ser legal quando eu ter esse carro. Vai ser legal, eu vou e compro o carro. Cheguei lá, primeira semana, legal. Depois, não é tão empolgante assim. Não dou tanta mais atenção pro carro. Antes, todo carro que você via na rua era aquele carro que você queria. Hoje, você nem mais presta atenção nesse carro. Porque se você leva isso à risca, que isso é felicidade, sinto muito, mas você vai se frustrar muito. Isso é alegria.
felicidade não. Felicidade, o Renner ele fala muito isso, e eu me inspirei nele para pesquisar um pouco mais. Que felicidade é nada mais do que o seu nível de satisfação da sua vida. E isso tem muitas coisas atreladas dentro, como a qualidade das suas relações. E isso é provado, sabe como, Alê? Um dos maiores estudos científicos do mundo, de maior tempo e com mais pessoas, aconteceu, acho que foi lá no Reino Unido. Eu não me lembro, mas também isso não vem muito ao caso. Que os cientistas acompanharam pessoas desde que nasceram até seus 70 anos de vida. E esse estudo teve que ter outros cientistas, porque teve a troca, foi uma equipe, né? Foram vários cientistas. E descobriram que por que algumas pessoas morriam mais cedo, por que outras morriam mais tarde, por que umas eram felizes, por que umas tinham sucesso e outras não. E o mais interessante que descobriram foi que o nível de saúde, de felicidade, de satisfação com a vida lá na terceira idade, lá para os 70 anos, era totalmente ligado com a sua qualidade das suas relações. Ilícito. Você viu? Eu acho que é de Harvard, mas também posso estar enganada porque eu sou meio avoada. É do exterior. E quanto maior for a qualidade das suas relações, quanto mais você gostar, se sentir bem, as pessoas que estiverem do seu lado te colocar pra cima, melhor vai ser a sua vida. Sim. Porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E eu uso um exemplo muito engraçado. Você já viu pomba andar com um gavião? Não. Não anda. Pomba anda com pomba. Gavião anda com gavião. Você é um ser humano, você pode escolher o que você quiser. Você quer ser pomba? Então anda com pomba. Você quer ser gavião? Então anda com gavião. Você não vai ver um gavião num galinheiro lá, ciscando num galinheiro. Não vai ver. Você vai ver gavião andando com gavião. Ou até com aves maiores. É nesse mundo que eles estão. Você quer ser isso? Eu, sinceramente, eu já mudei muito de ciclo de amizade. Claro que eu nunca falei, nunca mais vou conversar com a pessoa. Mas deixou de fazer parte do meu dia a dia. Por quê? É porque perde as conexões mesmo, assim, né? Você vai falar de um assunto que a pessoa não entende, aí e vice-versa, as coisas, você para de ter aquela troca, né? E vai mudando naturalmente, né? Sim. Mas se você também não trata o seu merecimento, você nunca vai achar que você pode andar com pessoas melhores, né? Porque, Ale... Não que as outras pessoas são ruins, né? Mas dependendo de onde você quer chegar, tem que mudar o mesmo ciclo. A ansiedade, ela é multifatorial. A ansiedade não tem só fator emocional. A gente falou porque o fator emocional é aquele que tem mais poder, mais influência. Porque a ansiedade ela é natural e ela não é ruim. O excesso dela que é. Que é ruim. O excesso dela que... como que eu sei que eu tenho ansiedade em excesso? Isso está impedindo você de fazer alguma coisa da sua vida? De construir seus objetivos, do seu relacionamento? A ansiedade está fazendo você tratar mal as pessoas, machucar as pessoas? Então, é excesso. Tá impedindo. Primeiro sinal que você tem ansiedade, que tá te atrapalhando. Não consigo dormir direito ou durmo demais. Primeiro sinal que a ansiedade pega é o sono. É o sono, é o descanso. Porque você fica em alerta, né? Mas não é só o emocional. Eu falei dos amigos porque isso é um componente que influencia na ansiedade. Porque se a minha vida não vai pra frente... Isso me deixa ansioso, porque naturalmente a gente quer crescer. E se a gente não cresce por influência dos amigos, isso pode me deixar ansioso. Sim. Então, se eu trato isso, o meu nível de ansiedade vai diminuir. Outra coisa, quer saber se você tem propensão a desenvolver ansiedade mesmo que você não tenha hoje? Tem intestino preso? O nosso intestino é o nosso... Estão descobrindo que é o primeiro cérebro. Tem muito neurotransmissor, muito neurônio no intestino. E a qualidade do seu intestino determina a qualidade da sua vida. Você quer ver se você tem um sistema imunológico baixo? Seu intestino é preso ou é muito solto.
E o mais interessante, que a ansiedade ela tá ligada com o bem-estar. A dopamina é o prazer. Agora, o neurotransmissor que está ligado ao bem-estar, a paz, a segurança, é a serotonina. E a serotonina ela é produzida no intestino. Olha que legal, não sabia. É no intestino. Então, se o seu intestino trabalha bem, você vai produzir boa serotonina. Se você tem um intestino que trabalha mal, você vai produzir menos serotonina. E quando você tem menos serotonina, o que o seu cérebro faz? Ele pega a serotonina que está lá, ele reusa ela. Mas como ela já foi usada, ela não tem tanto mais poder assim. Não recicla. Por isso que os medicamentos ansiolíticos fazem o quê? Inibem a recaptação da serotonina. Ele não produz mais serotonina. Exato. Ai, que legal, porque faz o seu corpo a produzir mais serotonina. Ele faz o seu corpo a não recaptar, não reaproveitar a serotonina. Que legal. E aí isso faz você a ter mais produção. Que show. Mas o seu corpo não está produzindo tanta serotonina. Por isso que a alimentação também alimentação. é importante. Fibras. Agora a gente volta lá nos refinados. Refinado não tem fibra. E se não tem fibra, vai fazer mal para o seu intestino. O intestino mal é um corpo inflamado. Um corpo inflamado é um corpo ansioso. Olha que legal. Show. E uma dica, que é um suplemento muito, muito bom, que foi o meu primeiro terapeuta há 7 anos atrás que me passou e eu tomo até hoje, que é suplemento de magnésio. Ah, eu tomo. Você toma. Porque o magnésio, eu gosto de falar para os meus pacientes do magnésio, que é uma vitamina, gente, não é um medicamento, um psicotrópico, nada, é uma vitamina. Mas o magnésio, ele é responsável, ele está presente em mais de 1000 trocas de informações, de nutrientes que nós temos no nosso cérebro. Ele é matéria-prima, ele é energia que ele está presente. Legal. E o magnésio, ele está muito presente em solos rochosos de vulcões. E o Brasil tem um solo muito pobre em magnésio. Muito pobre. Não é à toa, coincidência, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil não tem, não tô falando que é só porque não tem magnésio no solo, tá, gente? Mas que conspira para fazer isso, que contribui para isso, né? E se você tem deficiência de magnésio, quando o seu corpo vai produzir serotonina, o magnésio é uma das matérias-primas para a produção de serotonina. E se você não tem, o magnésio, o triptofano são matérias-primas para a produção de serotonina. Que legal. Não sabia. É muito legal, né? Porque eu não trato só a ansiedade emocional. Tem todo o espectro ansioso por trás. Porque se eu tratar só a ansiedade emocional, poderia resolver? Poderia. Se a pessoa já tem isso equilibrado na vida dela. Mas quem já tem um TAG, um transtorno generalizado de ansiedade, não tem isso equilibrado. Come só fast food, comida, enfim. Não se olha num todo, né? Assim. Exato. Que legal. E outro espectro da ansiedade, e a gente volta para telas agora, mas não é a questão da dopamina, é ter uma qualidade de sono ruim. Por quê? É muito interessante, Ale, que todo o nosso corpo, a todo momento, ele está se renovando. E o que é renovar? É matar a célula morta e criar célula nova. Vai se reproduzindo a todo momento. Então, a todo momento ele limpa o lixo. Limpa o lixo, se você limpa como? Indo no banheiro, número 1 e número 2. Você limpou. Porém, o nosso cérebro, ele só descarta o lixo à noite, enquanto nós estamos em sono profundo. O lixo de neurotransmissores que não usam mais, memórias que vão ser aproveitadas ou não. Porque nós eliminamos memórias. Imagina você ter 40 anos de memória. Não tem capacidade para isso. Então, muitas memórias que não vão servir... Por exemplo,
De que vai me adiantar me lembrar do que eu comi anteontem no almoço? Eu não lembro. Mas que serventia tem isso? O cérebro vai dando uma excluída nisso, Sim, né? E é durante o sono profundo que ele faz isso. Mas, se você não tem uma boa higiene do sono, que é o quê? Pelo menos 1 hora antes de dormir, sem luz. Não é à toa que as galinhas vão dormir no pôr do sol. Não é à toa que as aves se escondem no pôr do sol. Por quê? Isso faz parte do ciclo circadiano, que é o nosso ciclo natural. Acordar com a luz, dormir com a ausência da luz. Acordar com fome, ter as necessidades de tomar água. Isso é natural, é padrão de fábrica, você já vem com isso. Agora, e como que a gente sabe quando sentir sono? A gente sabe quando sentir sono quando a luz vai embora. Mas hoje, na sociedade moderna, nós não vamos dormir 6 horas da tarde quando o sol vai embora. Não, nós vamos dormir 10, 11. Mas a qualidade, isso não tem tanto problema. Mas a qualidade do sono depende do quê? De quanto melatonina você produz. A melatonina é o hormônio, é o neurotransmissor que faz você sentir sono. Não é o único, mas é um dos principais. Sim. E o seu corpo só produz a melatonina com a ausência de luz. Se você tiver uma luz na sua cara à noite, não produz melatonina. E é a melatonina que vai fazer você aprofundar no sono. Que vai fazer o seu cérebro fazer uma faxina de memórias e também fisiológica para eliminar o lixo que ele tem. Ai, que legal. Aí se você não dá isso pro seu cérebro, você deixa o seu cérebro com lixo, você vai ter ansiedade. Você vai ter ansiedade. E aí você fica ansioso, aí você dorme menos e é uma bola de neve. Não é uma bola de neve, uma bola de neve. Então é multifatorial. Tem que tratar todos esses espectros. São várias coisas, né? São. Nunca é só uma área da vida, né? Sim. Ah, mas legal, amei. A gente tem que acabar por aqui, que já tem mais. já eu vou gravar outro. Mas Perfeito. Obrigada, eu amei. Deixa suas redes aí pro pessoal, onde o pessoal te acha, onde você atende. Deixa tudo aí bonitinho pra galera saber. Minha rede social é Victor Menezes Terapeuta, com C. Atendo em São José do Rio Preto, presencial e também online. Então, quem sentir aí, tiver a vontade de investigar mais a sua ansiedade, tanto adulto, tanto infantil, eliminar isso, pode contar comigo, que se você não desistir de você, eu vou com você até você terminar e resolver essa sua ansiedade. Ah, show! Gratidão. Obrigada, gente. Indico de coração, amigão meu. Hipnoterapeuta de sucesso. E obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.